meu nome é João Paulo Borges Coelho, sou escritor de ficção, sou também historiador na Universidade de Maputo e estou aqui na Capelana a preparar a saída de 2 livros, os meus 2 primeiros romances no Brasil. Eu sou Rita Chaves, professora de literaturas africanas de língua portuguesa na Universidade de São Paulo, e estou aqui hoje para bater um papo com o escritor João Paulo Borges Coelho, que terá 2 livros lançados no Brasil. Estamos aqui na Capelana com o escritor João Paulo Borges Coelho, que terá 2 obras lançadas por essa editora, e vamos conversar um pouco sobre alguns dos pontos, né, que vem chamando a atenção dos leitores sobre a sua produção. Há 2 elementos que costumam motivar, né, um certo debate entre os estudantes quando o nome do João Paulo surge, que é o fato dele ter se lançado já como um autor maduro, né? O primeiro livro foi publicado em 2003, Sim. É isso? E o fato dele ter uma trajetória bastante consolidada no campo da história. Chama a atenção a mudança de registro, né, e a forma competente como a literatura, embora tenha uma vinculação com a história, não se prende a um tipo de registro que faz parte da sua outra atividade. Como é que foi passar, né, essa decisão de migrar um pouco da história para a atividade literária? Bom, o facto de ter 2 ofícios, não é? Obriga muito a pensar a fronteira entre eles, não é? E, no fundo, eu vejo a história e a literatura e a ficção como leituras do mundo. São ambas leituras do mundo. Portanto, há uma base comum e há depois também muita coisa que as separa, não é? Eu nunca, digamos, o facto de caminhar nesta zona de fronteira não significa que são diluídas as identidades de cada uma das práticas. Ou seja, a literatura para mim é muito claramente a literatura e a história é submetida a regras que são completamente distintas, não é? Ambas são narrações e, portanto, têm essa coisa em comum, e ambas são narradas através da palavra. A clareza da palavra no texto académico e no texto literário, sendo critérios diferentes, são as 2 submetidas a princípios de rigor. Ou seja, a palavra tem que ser justa no sentido de cumprir o seu destino, não é? E o destino é representar aquilo para que ela foi usada, não é? Dito isto, eu diria até que nem migrei da história para a literatura. Eu continuo a ter uma ideia em relação à prática historiográfica e uma outra necessidade em relação à literatura. O que pode distinguir, talvez um pouco mais, é que há investimentos emocionais distintos. Existem nos 2 casos, mas são investimentos emocionais distintos. E até existe, mas isso seria uma discussão muito técnica, um caminho em que a história se aproxima ou reaproxima da ficção. Porque a origem da história é a ficção, não é? A história começou como ficção. E agora, digamos, com a crise das ideologias e da grande narrativa, a história vai se tornando cada vez mais modesta e, ao mesmo tempo, mais humana. Ou seja, aproxima-se mais do mundo, do pequeno mundo, deixa a grande explicação. Porque quanto mais alargamos a explicação, mais, digamos, nos afastamos do mundo também, não é? Então, nesse sentido, talvez a história esteja a reaprender com a literatura, não é? Não sei se
Na realidade, o que você fez não foi uma migração, mas é um trabalho de trânsito, não é? Mas volto regularmente à produção historiográfica e gosto muito ela implica, é como um jogador de futebol, não é? Implica estar em forma, porque há trabalho de partir pedra, digamos, na historiografia que trabalho de arquivo, é preciso ter os materiais afinados e ter, digamos, a discussão teórica também afinada para poder fazer coisas com um certo sentido, não é? A literatura exige um outro tipo de rigor, mas é também muito exigente, porque ela exige que nós estejamos em forma em relação, não diria ao tema, mas ao campo em que intervimos, não é? Nós escolhemos um campo e estar em forma significa ter agilidade para responder aos desafios interiores que isso provoca, não é? Porque se nós não é como a mão para o desenho, ou a mão para um instrumento musical. Se nós não estamos em forma, podemos ter a vontade, mas não temos a capacidade de resposta que isso implica. Os desenhadores sabem muito isso, não é? Se eles não trabalham muito o desenho, se não trabalham muito a mão, eles vão perdendo a capacidade de resposta, não é? A literatura é um bocado isso, ou seja, é preciso estar todos os dias e nem sempre é fácil, por exemplo, conviver com um personagem, não é? É um pouco sonhar com as reações dele, é acordar e lidar com ele durante todo o dia, não é? E ele é uma figura misteriosa que vai circulando e interpõe-se entre nós e a realidade e ganha, não diria que tem vida própria, porque isso seria um pouco mistificar, não é? Mas tem vida própria no sentido de que há, por exemplo, personagens que nós atribuímos um plano para terem um determinado relevo e eles desaparecem por si sós. E há outros que é suposto que vivam na sombra e eles vão ganhando força sem nós termos maneira de os controlar, não é? Não sei se... Sim, você começou já a responder uma das questões que nós tínhamos, que é sobre o processo narrativo. Quer dizer, você já é autor de vários livros, os processos narrativos são diferentes ou você tem uma estratégia que talvez seja comum? Pois, são diferentes no sentido que eu na literatura não procuro a coerência. Eu acho que o interesse é viver o risco sempre e que a experiência seja idêntica. Eu acho que não há nada mais triste do que estarmos presos numa fórmula e termos que a desenvolver por função, não é? Cada livro eu procuro que seja um novo livro no sentido total, ou seja, no sentido também da narrativo, no sentido das técnicas, no sentido dos temas, no sentido total mesmo, não é? Eu noto alguns sinais de persistência de uns para os outros às vezes, não é? Por exemplo, o meu primeiro livro tinha muito mais um pendor cinematográfico, um pouco, porque eu vejo a realidade, a minha literatura próxima da história, mas no sentido do tempo, mas muito próxima da geografia, sobretudo próxima da geografia. Eu não consigo escrever sem pensar nos lugares, não é? E as pessoas em lugares. E por isso os primeiros livros são muito, digamos, inscritos em técnicas cinematográficas,
de banda desenhada, dizem os quadrinhos aqui, não é? Que foi uma prática que me cativou. Agora estou infelizmente um pouco afastado dela, mas que é também uma excelente escola para praticar a narração e os cortes em muitos sentidos, não é? Ultimamente noto outras coisas, como por exemplo o lugar do narrador, não é? E que isso até se acentua nos meus projetos mais recentes, e eu ainda não sei o que retirar disso, não é? Mas noto que tenho tendência a surgir mais eu como aquele que narra, mesmo dialogando com as figuras centrais, não é? Isso pode parecer um exercício narcisista, mas não é. Quer dizer, voluntariamente eu penso nele como um exercício mais de honestidade estética e ética, porque para mim a literatura que ambiciona ser a voz dos outros é uma literatura pouco ética, porque a voz dos outros é a voz dos outros, eles falam por si próprios. Nós recriamos os outros, que é uma coisa totalmente diferente. Pretendermos que nós pôr os outros a falar através de nós é uma mistificação, pelo menos na minha maneira de ver. Então, apresentando-me mais como narrador, também me obriga a expor de uma maneira diferente do que me esconder confortavelmente atrás dos personagens, não é? Então, há aí um jogo que eu ainda não tenho conclusões, não é? Mas noto que é persistente nos últimos textos, não é? Talvez o abandone, agora que estou a falar nisso, não sei. Eu acho interessante porque você falou uma espécie de parentesco do seu primeiro romance com o cinema, né? E justamente nessas visitas do Dr. Valdez, que vai ser lançado agora no Brasil, finalmente, não é? Nós notamos um parentesco, quer dizer, pelo menos uma corte com o teatro. Sim. Né? Bastante. Esse livro é complexo no sentido em que há diferentes investimentos, né? Há investimentos pessoais, nesse sentido é até tem elementos autobiográficos encenados, há elementos do teatro, de facto, porque é o teatro do mundo, não é? E há a questão a questão da raça no tempo colonial e como a transição subverte, não resolve, mas subverte os fundamentos anteriores e provoca um novo repensar, não é? Portanto, há muitos elementos associados e há a perspectiva, lá está, histórica sempre, não é? Ou seja, a localização, a tentativa de localização da discussão do livro no tempo, não é? Num tempo preciso. E repete-se, né, também a marcação dos espaços. Exatamente, exatamente. Que é até num certo sentido um espaço amplo, que é o espaço do Ibo, não é? Aberto e talvez figurativamente rural, para um espaço mais concentracionário da cidade, não é? Portanto, que é também, digamos, a independência traz esse grande movimento que é trazer as pessoas do campo para a cidade, não é? Quer dizer, o que tem uma vantagem, porque transforma a cidade em espaços mais misturados, mas por outro lado lança uma dificuldade, lança novos problemas, não é? E grandes problemas. Eu acho muito interessante uma passagem que daqui, quando uma das senhoras está olhando pela janela e vê as pessoas circulando pela cidade e ela diz, mas quem é que os protege? Pois, não exatamente. É? Porque é o ruir da ordem da proteção, não é? Porque a hierarquia colonial é muito mais complexa do que uma simples ordem de malvadez, não é? Dos patrões malvados e dos escravos vítimas, não é? Tem muito mais elementos
de perversidade, mas também de complementaridade, que tornam essa relação muito complexa. Não é? É curioso, em relação a esse livro, que muita gente olha para as senhoras como senhoras coloniais, não é? E a matriz nessa história, as senhoras são mestiças, também elas, não é? Portanto, é que essa ordem não corresponde necessariamente a uma distinção tão binária, não é? Tem zonas cinzentas, intermédias, e essas zonas é que trazem complexidade ao problema, não é? Todo grande autor hoje, ele tem que necessariamente ser um grande leitor. A literatura é uma linguagem que se alimenta daquela linguagem que nos alimenta, daquelas linguagens que nos alimentam, né? Eu queria que você falasse um pouco disso também. Quais são os autores que te mobilizaram a escrever? Quer dizer, quando você começou essa viagem pela literatura, e se eles permanecem ou se as leituras do presente, não é, respondem a um outro projeto. Pois, eu sobre isso gostava talvez de dizer duas coisas, não é? Uma é que a prática literária, ela tenta conjugar duas coisas que são aparentemente inconciliáveis. Uma é, de facto, a cultura, que vem através da leitura, não é? E a outra é a inocência, o olhar infantil. São aparentemente contraditórios, ou seja, o olhar literário só é novo se ele for o olhar do mundo. O paradigma é procurar o olhar da criança, o primeiro olhar, não é? Isto não é novo, não é? Há um historiador que, em relação à história, que usa este conceito, o Carlo Ginzburg, que vai buscar ao teatro russo, no século XIX, um autor que eu não retenho agora, que é este conceito de estranhamento, não é? Que é dar 2 passos atrás e olhar para aquilo que nós olhamos rotineiramente como uma coisa que não é uma novidade, não é? É dar 2 passos atrás e procurar olhar para aquela coisa como se fosse a primeira vez. E então ela ganha outros contornos, ganha outras cores, se conseguirmos lançar esse olhar. Portanto, a questão é conjugar estas duas coisas, porque se temos só este olhar, mas não temos, digamos, a prática das leituras, o resultado é muitas vezes até embaraçante, não é? Porque a literatura, quer queiramos, quer não, é um código, é um conjunto de elementos que formam um campo fechado, como muitas outras práticas artísticas. Quer dizer, uma dançarina que não saiba dançar, não é? Que não tenha muito traquejo e muita experiência para dançar, o que ela vai fazer no palco, mesmo que tenha uma grande sensibilidade e uma grande capacidade de improviso, é sempre muito limitado, não é? Quando não, até é embaraçante, não é? Então, quer dizer, isso para dizer que as leituras são essenciais, mas talvez as leituras não num sentido instrumental, de ver para fazer como, mas num sentido, de facto, de aprendermos a ler o mundo através da palavra, não é? E aí, para mim, eu sou... é um privilégio, num certo sentido. Eu não leio por profissão, por obrigação. Eu leio como um leitor, consumidor de leitura, não é? E não tenho disciplina a seguir as coisas. Às vezes apanho um autor e leio 3 ou 4 livros porque gostei apanhei um veio, não é? Mas normalmente até leio muito ao acaso e gosto de ler ao acaso, não é? Mas ler é também um vício, não é? Agora, o que eu li, há muita coisa que volto. É quase um clichê. Por exemplo, eu nunca tinha lido o Proust, e li o ano passado, e
e aconselho no sentido em que, passadas as primeiras 50 páginas, é um deslumbramento durante é uma viagem, não é? E isso, quer dizer, é raro, mas é um privilégio nós sermos transportados pelo texto, pela leitura, não é? Sei que é muito difícil, às vezes passamos pelos livros. Por exemplo, neste momento eu estou a reler O Ano da Morte de Ricardo Reis. E é a primeira leitura que eu fiz custou-me a mastigar, e agora estou a entrar de uma maneira totalmente diferente. E é um livro levíssimo e parecia-me muito pesado, não é? Agora, o que eu li, eu comecei por ler literatura portuguesa, não é? Muito jovem, mas também literatura traduzida, quer dizer, e era consumida, era uma mistura de... Eu tive um privilégio, talvez colonial, mas que foi de um dia de anos. O meu pai, que era uma pessoa muito fechada, veio-me buscar, sem uma palavra, levou-me a uma livraria da cidade onde eu vivia. O livreiro já sabia, estava à minha espera, fiz uma assinatura, e a partir daquele dia ele dizia, quando ele quiser ficar buscar livros, pode vir buscar livros, não é? Isso é um grande privilégio. Mas, por outro lado, o livro era infinitamente mais barato do que é hoje, mesmo em termos relativos, não é? O livro era uma coisa descartável, era como uma revista, gibi, chama-se aqui, não é? Tinha esse preço, e havia até os clássicos em formatos de bolso baratíssimos, não é? Hoje o livro é uma coisa inalcançável, não é? Então, nesse sentido, eu também li muitas traduções, alguns livros até que nem estava se calhar pronto para os ler. Por exemplo, o Kafka, que eu li muito novo, mas houve também outros livros que fui perdendo no tempo e que fui redescobrindo muito mais tarde. Dois livros que me impressionaram desde muito cedo foi, por exemplo, o Jonathan Swift, que tem um livro chamado Preceitos para o Uso do Pessoal Doméstico. Não sei como está traduzido no Brasil, mas que era um livro que ironizava muito com a questão dos empregados domésticos, que era uma realidade que existia, e colocar-se acima dela e olhar com ironia e com humor, aquilo abriu-me um mundo novo, não é? Ou os Pickwick Papers, o Diário do Mr. Pickwick, do Dickens. Portanto, quer dizer, são livros que eu relaciono com épocas, e eu tinha um imenso orgulho, ia construindo a minha pequena biblioteca, quando o meu pai ou o meu tio batiam à porta do meu quarto e pediam para escolher um livro, não é? E eu era o dono dos livros, não é? Isso talvez não seja tão interessante, esse sentido de propriedade, mas esta exposição à leitura, e que é atualmente em Moçambique, eu vejo a sede com que a juventude vai às bibliotecas, e de facto, quer dizer, além de ser errado não fazer tudo para facilitar a leitura, é uma maldade, não é? É uma maldade, porque as pessoas precisam dos livros, e às vezes os caminhos até eles são muito difíceis, não é? Não sei se... Sim. Até há autores que eu continuo hoje a explorar, por exemplo, e que não fazem muito sentido, se calhar as pessoas dizem, naquilo que se escreve, não é? Por exemplo, a literatura austríaca ou alemã, não é? Eu entro ali e deslumbra-me aquilo. E eu acho que é um ponto que nós temos que lutar muito por isso, que é os autores africanos são também universais, não é? Porque acantonar os autores africanos numa zona da discussão africana é profundamente perverso, não é? Eu lembro-me de um jovem académico
moçambicano, que dizia: eu sou negro, mas tenho direito a gostar de Beethoven, não é? E que eu achei aquilo um statement, uma afirmação curiosíssima, não é? O que é que vocês pensam? Que são vocês que me dizem do que é que eu gosto, não é? Portanto, e nesse sentido, eu acho que os autores africanos, claro que descobrir o Chinua Achebe foi muito importante, não é? Muito importante não só pela qualidade daquela literatura, mas porque é também assistir ao nascimento da literatura africana, que ela nasce ali como códigos, porque eu não compro aquela coisa da oratura, naquele sentido que é a literatura oral. São duas questões diferentes. O que é oral e esta literatura tem códigos e começa na escrita, chega ao mercado e passa pela leitura. Portanto, isto é um edifício que nós podemos tentar subverter, adaptar, mas temos que conhecer os contornos, não é? Então, nesse sentido, isso para fazer a defesa de que o escritor africano é um leitor, e é um leitor de tudo, tal como o escritor latino-americano ou russo, não é? Ou asiático. Exatamente. Quer dizer, condenar a literatura africana ao espaço do gueto é trabalhar contra ela, embora as pessoas pensem que não. Exatamente. Né? Embora pensem que estão afirmando uma identidade, mas no fundo estão trabalhando contra ela. É muito triste. Na Europa, nós vemos nas grandes livrarias, por exemplo, literatura universal e depois num cantinho autores africanos, não é? Não tem autores asiáticos. Ainda houve durante muito tempo literatura latino-americana, não é? Mas é num outro sentido. E é também porque a literatura latino-americana ganha um ímpeto e impôs-se e já não pôde mais ser regionalizada, não é? Com o Garcia Marques, por exemplo, com o Neruda, quer dizer, com o Borges, ela impôs-se no mundo, não é? E, portanto, esse é um caminho que tem que ser feito, não é? Agora, acontece com você um fenômeno estranho, porque você não tinha sido publicado ainda no Brasil, não é? Essas edições da Capulana vêm, digamos, comatar, né, uma grande lacuna, mas você é bastante estudado aqui, né? Principalmente nos últimos anos, o número de dissertações e de teses sobre o seu trabalho tem vindo a crescer, né, em vários pontos do Brasil. Não é uma coisa do Rio e São Paulo, mas, né, eu já participei de uma comissão de tese em Belo Horizonte. Há digamos, uma dispersão positiva, não é? Quer dizer, você encontra alguma explicação para isso? O que pode... Eu não é? Até porque não conheço, digamos, a realidade brasileira ao ponto de poder avançar com explicações, não é? Mas talvez o facto também de ser estranho, de ser inusitado, se calhar, de sair fora dos contornos, dos limites do que é normal definir a literatura africana. Não sei, se calhar é um híbrido estranho. Talvez seja um bocado isso, não sei, talvez seja até o caráter figurativo e narrativo da minha ficção que se presta a isso, as zonas de ambiguidade que abrem caminho a interpretações críticas, não é? Não sei, é difícil responder a isso, não é? O mundo é injusto, né? Nós temos que lê-lo e ele não nos lê. Não, eu leio às vezes, mas não consigo, digamos, tirar dali uma explicação para o facto de... Aliás, nem tenho bem a noção de qual é o impacto, quer na academia, sobretudo na academia, não é? Como diz, não tenho bem a noção desse impacto, não é? E sobre a crônica da Rua 513.2, esse livro é um livro de 2006, foi lançado em 2006, não é? Mas é um livro que me parece mantém
ainda uma relação com o presente de Maputo, especialmente. Quer dizer, há uma ideia de contaminação e, ao mesmo tempo, de distinção entre os vários elementos que talvez tenha explodido após a independência, Pois. não é? Mas que, de certa forma, para nós, no olhar de fora, não é, permanece aos olhos do autor. Quer dizer, essa rua, ela continua a existir, talvez em menor escala. Uhum. Há elementos de continuidade nessa rua, no sentido em que a transição se revelou mais complexa do que aquilo que se calhar que nós queríamos crer, não é? A transição do tempo colonial para o tempo da independência. Ou seja, há elementos de fundo, inércias que entram pelo espaço da independência adentro, não é? Portanto, não é um corte, não é? Isso para um historiador não é uma novidade, porque sabemos que há elementos que são mais facilmente transformáveis e há outros que têm a longa duração, como se costuma dizer, não é? Agora, faltaria, embora alguns elementos desses sobrevivam, elementos de trás, faltaria talvez um segundo volume que diz respeito ao fim do ciclo socialista, digamos, e é uma mudança que é igualmente profunda para o ciclo neoliberal de hoje, não é? E que é só apontada no fim do livro como um pouco, não sei se será bem uma metáfora dos muros que sobem, não é? Antes não havia muros, acreditava-se nas ideias e nas palavras, e agora a ordem teve que ser reforçada com muros, não é? Nesse sentido, portanto, há elementos de continuidade, mas a atualidade traz muita coisa nova. Mas são coisas novas que só podem ser percebidas passando por esta transição, não é? Pelo que este livro procura discutir, não é? Trazer.